Da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto, muito bom dia, uma ótima quarta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas e a partir de agora é meu convidado, minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, no nosso interior de São Paulo e equipes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo para você não perder nada de importante neste dia 14 de maio de 2025. Eu sou o Heitor Fredo e agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos acompanha pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play com todo o conteúdo da Band na palma da sua mão. Uma ótima quarta-feira quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, dinâmico e com a aba ao vivo para você nos ouvir de onde você estiver. Um grande abraço a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, cada vez crescendo mais essa comunidade, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta tão pouco para a gente chegar aos 53 mil inscritos. Se você ainda não faz parte desta comunidade, acompanhe conosco a nossa programação. Você pode ver algumas das reportagens com imagens. Você pode receber a notificação a cada novo programa iniciado direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel. E é pelo canal do YouTube que você tem todas as orientações para participar das transmissões esportivas com o timaço de Carlos Batista. E no canal do YouTube, você também tem as transmissões que a Bandeirantes leva para você ao longo da semana. Hoje, por exemplo, tem bola rolando com transmissão da Rádio Bandeirantes para São Paulo e Libertad. Duelo decisivo para o tricolor na rodada da Libertadores da América, penúltima da primeira fase. Um empatezinho já é suficiente, mas o São Paulino quer uma vitória no estádio do Morumbi para garantir também a primeira posição na chave, garantir a vaga com o duelo de volta nas oitavas de final do mata-mata em casa. E a gente sabe o quanto o peso da torcida faz a diferença quando o São Paulo está em campo na Libertadores da América. Não perca nada da nossa programação, se inscrevendo, portanto, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Comigo aqui nos estúdios, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, os trabalhos técnicos na mesa de som, com o Leandro Lopes, na central técnica o Danilo Capucci e a coordenação é do Gil Kleber. Você que nos dá carona pelo FM 85.7, pelas ruas, avenidas de Campinas. Olha, tem novidade em relação a alguns trechos que passam aqui pela cidade, inclusive com novos semáforos já em operação na região do Chapadão. Atenção motorista que trafega pela Avenida Marechal Rondon, tem um novo semáforo no cruzamento com a Rua Cônego Manuel Garcia. Jardim Chapadão, cidade de Campinas, o equipamento começou a funcionar ontem e hoje já está liberado, sem as equipes ali sinalizando, e o cruzamento recebeu novas rampas de acessibilidade e obras de reconfiguração geométrica. Abriram um canteiro central ali para facilitar a transposição da Marechal Rondon para a Cônego Manuel Garcia. Os semáforos que estão ali funcionando têm como intenção principalmente facilitar a travessia dos pedestres. Fique atenta você motorista que nos dá carona pelas estradas também que cortam o nosso interior paulista. Na rodovia Santos Dumont, boas as condições nesse momento, tanto para quem segue sentido Indaiatuba, quanto para quem está chegando à cidade de Campinas.
O mesmo vale para a Campinas Mogi, a SP 340. Para você que está no corredor Dom Pedro I, agora há pouco o trânsito estava um pouco mais carregado no anel viário, acesso à rodovia Dom Pedro, de quem chega pela rodovia dos Bandeirantes ou quem chega a Campinas pela rodovia Anhanguera, da entrada do Jardim São Gabriel até a chegada a Dom Pedro, aquele para e anda por excesso de veículos. Está fluindo um pouco melhor agora, mas o motorista ainda deve ter atenção redobrada. Na Dom Pedro I em si, o fluxo maior de veículos acontece na região dos Amarais. Motorista que trafega na pista sentido Jacareí encontra lentidão por excesso de veículos. A região do Trevo de Barão Geraldo, no entroncamento da Dom Pedro I com a Zeferino Vaz, também registra nesse momento lentidão para quem está chegando à cidade de Campinas. Não há acidentes registrados e isso é importante. Hoje tem uma operação que vale a pena destacar, um trabalho da Rota das Bandeiras, a concessionária que administra a rodovia Dom Pedro I, que é uma campanha voltada para caminhoneiros. É o projeto Parada Legal. Alguns serviços são oferecidos até as 14h, no posto que fica no quilômetro 124 da rodovia Dom Pedro I, sentido Jacareí. Então, logo que o motorista entra na Dom Pedro, saindo da Anhanguera, tem aquele primeiro posto do lado direito. Ali estão sendo oferecidos serviços de saúde, segurança, bem-estar, orientação também aos caminhoneiros e esse programa, portanto, até às 14h com atividades gratuitas na Dom Pedro, trecho que passa por Campinas. Para quem nos dá carona pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, se você estiver a caminho de São Paulo, evite a rodovia Anhanguera. Tem lentidão no trecho de Campinas entre o quilômetro 109 e o quilômetro 104. Pista sentido capital com excesso de veículos, segundo a concessionária, interferência urbana. Então, o trecho que dá acesso à entrada de Campinas, reflexo também na rodovia Anhanguera para lentidão. Depois, ainda na Anhanguera, tem aquele trecho que todo dia trava de Jundiaí, do quilômetro 62 ao 60, e a lentidão típica para o horário na capital paulista, refletindo também na chegada pela Anhanguera. Na Bandeirantes, o motorista só vai enfrentar lentidão quando chegar em São Paulo. Então, o melhor caminho para sentido São Paulo, não necessariamente para a capital, mas você que vai a Jundiaí, você que vai a Louveira, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes, evitando esse trecho com lentidão que passa por Campinas da rodovia Anhanguera. No sentido contrário, sentido anterior, tanto a Anhanguera quanto o Bandeirantes têm boas condições, tanto de visibilidade quanto de desenvolvimento de velocidade. Limite de velocidade na Anhanguera 100 km por hora, rodovia dos Bandeirantes 120 km por hora, nunca se esqueça disso. E na chegada à cidade de São Paulo, o motorista vai fazer uma boa viagem quando acessar a Marginal Tietê. Na volta, seguem os trabalhos por parte da Sabesp para fechar a cratera que se abriu um pouco antes do acesso à rodovia dos Bandeirantes na pista central da Marginal Tietê. Vamos para lá entender com o Guilherme Oliveira como andam esses trabalhos. Por que, Guilherme, havia uma expectativa de que hoje pelo menos uma das faixas fosse liberada, o que não vai mais acontecer? Explica pra gente que obra está sendo feita e parece que, literalmente, o problema é mais embaixo, o buraco é mais fundo. Bom dia para você, Guilherme. Branco. Tô com o repórter cinematográfico Patrick Ramiro, com o nosso auxiliar Ney Júnior. Toda essa parte aqui que a gente está acompanhando agora era a obra que vinha sendo realizada, aquela mega cratera que iria ser aberta para os funcionários da Sabesp realizarem um serviço numa caixa de acesso para a tubulação da rede de esgoto e água da Sabesp. Só que durante esse trabalho houve uma movimentação do solo. O solo por aqui está muito instável. Então, por própria decisão da Sabesp, essa obra por aqui foi encerrada. Tudo isso aqui vai ser fechado novamente. A gente percebe que já está com concreto, já está com areia. Daqui a pouco essa massa asfáltica, o asfalto, vai ser colocado porque não dá mais para realizar essa obra
por aqui. Ou seja, a caixa de acesso também da tubulação da rede de esgoto da Sabesp será desativada por risco de segurança e também por risco de vazamento novamente de água e esgoto. Patrick Ramiro me acompanha por aqui, 17 metros à frente, pessoal, uma nova cratera está sendo aberta. Agora sim, nessa nova cratera, de acordo com a Sabesp, o solo está firme e é possível realizar esse trabalho. Teve que abrir outra, infelizmente, porque ali o solo estava muito instável, não seria possível realizar mais essa obra. A Sabesp decidiu então abrir uma nova cratera para um poço de visita e uma nova caixa de acesso da rede de esgoto será feita por parte da Sabesp. Mostra ali, Patrick Ramiro, a gente não consegue perceber ainda porque tem esse tapume, mas a cratera por enquanto não está muito funda não. Mas o problema fica a 18 metros de profundidade. Então a Sabesp vai ter que fazer uma cratera bem profunda para construir esse poço de visita e posteriormente essa caixa de acesso à tubulação da rede de esgoto. A previsão da Sabesp, a promessa, ainda é liberar completamente a pista central da Marginal Tietê em 30 dias. Por isso que essas duas obras vão acontecer simultaneamente agora. Enquanto aquela cratera está sendo fechada, outra está sendo aberta para a construção desse poço e da caixa de acesso. Mas uma promessa que estava para hoje, infelizmente, não vai ser cumprida, que é a liberação de uma faixa da pista central da Marginal Tietê. Dá uma volta aqui, Patrick Ramiro, a gente vai acompanhar. Essa seria a faixa que seria liberada hoje, mas como vocês podem perceber, não será possível liberar hoje. O que a Sabesp diz? Não há prazo ainda para a liberação agora dessa faixa da pista central da Marginal Tietê, porque o solo, inclusive, pessoal, segue instável. Há concretagem, há areia, mas de acordo com a Sabesp, o solo aqui de onde a gente está falando ainda está instável e não é possível passar veículo, porque pode causar um novo problema, um novo acidente. Então a Sabesp está com muita cautela neste momento para liberar essa faixa e depois liberar completamente a pista central, mas o prazo final ainda de 30 dias. Muito obrigado, Guilherme Oliveira. Bom trabalho a você e a toda a equipe que o acompanha direto da Marginal do Rio Tietê, informando a você, portanto, que também segue para a cidade de São Paulo, que o problema vai continuar e o motorista vai precisar ter paciência por pelo menos mais algumas semanas. Às 10h13, aqui em Campinas, 3 dos 50 novos ônibus que vão reforçar a frota do transporte público coletivo já começaram a circular nesta semana. Eles fazem parte da linha 114, que faz Jardim Melina, Corredor Central, atendendo ao eixo do Ouro Verde, chegando até o centro da cidade. Há um outro lote com novos veículos esperado para os próximos dias. A INDEC e a Secretaria de Transportes afirmam que estão acompanhando com os operadores, as empresas responsáveis pelos transportes públicos de Campinas, a incorporação dos novos ônibus à frota municipal. Os 3 novos ônibus substituem parte dos veículos da linha 114, aqueles que estavam mais velhos. E fica mantida a oferta de 6 veículos nos horários de pico. O primeiro lote a ser incorporado tem um total de 30 veículos, 20 da VB Transportes e outros 10 da Unicamp Transporte Coletivo. A incorporação inclui um procedimento de revisão e adequação, ou seja, pintura da carroceria, regularização da documentação, e aí sim estarão liberados para o funcionamento. Os próximos ônibus devem atender as seguintes linhas. Previsão nos próximos dias, não tem uma data exata, mas vão operar na linha 115, bairro Ademar de Barros, 117, DIC 6, 125, que faz o Terminal Ouro Verde Shopping Iguatemi, e tem ainda a previsão de uma linha semi-expressa partindo das regiões dos DICs. Esses são os que atendem a região do Ouro Verde, que são, portanto, da linha 1. A linha 1 é da VB, né? Que é a linha azul clarinha. Aí depois tem a linha 404, que faz Jardim Maria Rosa, a 402, que faz o Parque da Figueira, 429 Swiss Park 2, 430 linha do Swiss Park. A linha 4 são aqueles ônibus azuis escuros. Então esses devem entrar em breve também em circulação com novos ônibus. Não é linha nova, é substituição dos veículos mais antigos pela frota mais nova. Lembrando que Campinas ainda está no processo de consulta para
um novo lote, novas empresas ou renovação das empresas que operam em Campinas, mas a publicação da minuta do edital da nova concessão já foi feita, está aberta para consulta pública e ainda está no prazo para as empresas saberem quais são as exigências para quem for operar o ônibus em Campinas nos próximos anos. A licitação tem, por exemplo, sustentabilidade, a previsão de 60 ônibus elétricos que não emitem poluentes e circulam com baixo ruído, transparência na gestão da remuneração, com o sistema de arrecadação e remuneração gerido pelo poder público e pelas operadoras, e a incorporação do PAI Serviço, que terá novos índices de desempenho, sistemas de gestão e incorporação de novas tecnologias nos veículos circulando pela cidade. Às 10h16, destaques das últimas horas aqui em Campinas e região, está preso um homem que já estava há algum tempo fugindo da polícia. Você se lembra de um mega assalto que aconteceu em uma joalheria dentro do Galeria Shopping? Puxa pela memória porque isso faz tempo. Foi em outubro de 2012. Na ocasião, horário do almoço, por volta de 13h, criminosos armados em 16 de outubro de 2012 invadiram o Shopping Galeria. Eles queriam roubar uma joalheria da rede Vivara. Houve troca de tiros entre criminosos e policiais. Ninguém se feriu na ocasião e 2 homens foram presos. Mas as câmeras de monitoramento mostraram que 12, pelo menos, participaram desse ataque à joalheria. Um deles foi preso ontem, em Sumaré, no bairro do Matão, e a repórter Cassiane Alves conta pra gente como foi o trabalho para chegar a alguém que deu drible mais drible no sistema por mais de uma década, mas, diz o dito popular, a justiça tarda, mas não falha, Cassiane. O homem foi preso por uma equipe do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, enquanto um patrulhamento era realizado no bairro Matão, em Sumaré. Durante a abordagem, a polícia confirmou que ele era procurado por diversos crimes, todos por envolvimento em uma tentativa de assalto aqui no Shopping Galeria em outubro de 2012. Na época, 12 homens encapuzados e fortemente armados entraram no estacionamento do centro comercial. 5 deles entraram no shopping, enquanto o restante ficou do lado de fora. Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local percebeu a movimentação. Houve troca de tiros e 2 dos bandidos foram presos em flagrante. Nessas imagens é possível ver como ficou a vidraça da joalheria, alvo dos criminosos. Do lado de fora, um táxi foi atingido pelos disparos. O suspeito preso hoje confessou ter participado da ação e ainda disse ser integrante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Ele foi encaminhado para o 4º Distrito Policial de Sumaré e vai responder pelos crimes aos quais era procurado: roubo, receptação, associação criminosa e porte ilegal de arma. Ainda em Campinas, imagens que estão circulando pelas redes sociais registraram uma briga generalizada dentro da Escola Estadual José Maria Matozinho, colégio que fica no bairro São Bernardo. E olha, a cena é lamentável, você pode conferir no portal bandmulti.com.br o registro completo, claro, com a devida imagem nublada, com o devido respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas traduzindo para quem está conosco pelo rádio, uma confusão entre 2 adolescentes, 2 homens, garotos, jovens ali, meninos, que saem no soco, chutes, pontapés. Aí tem um grupinho que entra para ajudar na briga, uns 3 de cada lado. Um outro grupo que inflama a briga, aqueles gritos de como se estivesse vibrando, como se estivesse assistindo a uma cena no Coliseu Romano, adorando a cena de violência. Um grupo do deixa disso, e aí misturados entre colegas adolescentes e professores desesperados no meio dessa briga, tentando afastar, mas também se protegendo para não entrarem no meio da confusão. E muita gente gravando, filmando, pedindo, manda para mim essa imagem. Após o conflito
Alunos que ficaram feridos foram atendidos na escola, na enfermaria do colégio. E aqueles que estavam diretamente ligados à briga foram afastados durante a semana e vão realizar as atividades de maneira remota. Eles não estão de folga em casa, eles vão em casa acompanhar as aulas e há uma punição para isso também. As imagens mostram que os envolvidos são principalmente garotos do ensino médio. Alguns tentando apartar, como eu disse, outros se juntando à pancadaria e a maioria só assistindo. Por meio de nota, a Diretoria de Ensino de Campinas, na região leste que atende o bairro São Bernardo, informou que funcionários da escola conseguiram intervir no conflito entre os estudantes. A ronda escolar foi acionada e os responsáveis foram convocados e informados das medidas disciplinares. O caso foi registrado no aplicativo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar e vai ser acompanhado também pela Secretaria de Educação do Governo do Estado. A unidade reforça ações de mediação entre os estudantes e equipe escolar a partir de agora. A Diretoria de Ensino e a unidade escolar seguem à disposição para mais esclarecimentos, segundo nota enviada à nossa produção, reforçando que repudia qualquer forma de violência e agressão física dentro ou fora do ambiente escolar. Antes da gente julgar tudo que está acontecendo ali na cena, a gente precisa lembrar que nós, uma vez estudantes, também já assistimos, presenciamos ou participamos de brigas dentro do colégio. Qual é a grande diferença hoje? O celular na mão para registrar esses absurdos. Então, quem romantizava a briga quando era estudante tem que olhar para esse fato e sentir vergonha do que vivia na escola, porque era assim que se comportava quem hoje diz que não, na minha época eu saía na mão e não estava nem aí. Não tinha celular para registrar e para virar notícia também em uma rádio, numa TV, num portal de notícias. Isso significa que a gente tem que normalizar o negócio? Não. Só entender que o que era absurdo antes continua sendo absurdo hoje. E que um programa de melhoria de convivência e proteção escolar, ele não pode ser feito apenas por aplicativo. Ele tem que ter também uma ação prática, que inclui punição. Não basta você conversar nesse caso. É preciso ter algum tipo de consequência para esses estudantes, porque senão, conversa, a gente sabe que na maior parte das vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Às 10h23, para a gente fechar esse nosso bloco, o Igor Val vai trazer para a gente novas informações sobre um caso que nós contamos ontem de um trabalho em andamento por parte da Polícia Civil na descoberta de um desmanche irregular. Cidade de Indaiatuba, investigação por parte da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas. O terreno era dividido ao meio. De um lado, uma oficina mecânica. Do outro, um desmanche de automóveis. Nos dois lados, um derramamento irregular de óleo. A apuração começa por um crime ambiental, mas ela se amplia a partir do momento que as equipes chegam no local. O Igor Val conversou, inclusive, com o Dr. Luiz Fernando, o delegado que comandou esse inquérito, preside esse inquérito, e a reportagem conta tudo para você. Policiais da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas chegaram a esse estabelecimento após descobrir que uma mecânica de caminhões causava derramamento de óleo no solo. A investigação apurou que não existia qualquer tipo de contenção ou captação adequada, o que configura crime ambiental. Os agentes foram até esse terreno no Distrito Industrial em Indaiatuba e descobriram que no local também tinha um espaço alugado que era utilizado para o desmanche clandestino de peças de veículos. O estabelecimento funcionava sem qualquer tipo de autorização do Detran ou da Prefeitura. Esse local era completamente clandestino. Não havia um CNPJ, ele não exercia atividade lícita de comércio de autopeças, ou seja, todos os objetos, peças veiculares que estavam lá eram comercializadas sem qualquer tipo de selo, etiquetagem, ou seja, controle de sua origem. A equipe apreendeu essas peças que serão periciadas para identificar se esses produtos vieram de outros crimes como furto ou roubo. A Polícia Civil prendeu 2 homens, o responsável pelo terreno e o do desmanche irregular.
Agora a investigação é para entender a relação entre os dois e se tinham conhecimento da prática criminosa. Não foi estabelecido um liame ali entre os dois estabelecimentos. Ao que tudo indica, eram atividades autônomas, mas as investigações devem prosseguir. O proprietário do terreno vai responder por crime ambiental. Já o responsável pelo desmanche tem passagem por tráfico de drogas e responde pelo crime contra a relação de consumo. Outra parte da investigação apura se existe o crime de receptação. Depois do intervalo, vamos falar de política aqui no Manhã Bandeirantes. A votação a jato que aprovou um aumento no salário do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador e de secretários estaduais a partir do próximo mês. E o depoimento da digital influencer Virgínia Fonseca e as investigações sobre as propagandas enganosas ligadas às bets no Brasil. A gente explica para você o que foi o circo em Brasília, o que foi a decisão da Lespe aqui no estado de São Paulo e conta com a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O consultório veterinário móvel 2 da Prefeitura de Campinas começou a atender a região do Taquaral nesta semana e fica por lá até o dia 6 de junho. O serviço oferece atendimento veterinário gratuito para cães e gatos. O consultório foi instalado no portão 7 da Lagoa do Taquaral. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia e das 13 horas às 16. O atendimento ocorre por ordem de chegada, com distribuição de senhas. O programa tem foco na prevenção de doenças em cães e gatos. Os animais atendidos são microchipados e recebem vacina se houver indicação. Para o atendimento, é necessário que o responsável tenha mais de 18 anos, apresente documentos pessoais e comprovante de residência de Campinas. Quanto à outra unidade do programa, o Consultório Veterinário 1 atende na região do Parque Residencial Vila União até o dia 15 de maio, esta quinta-feira. De Campinas, Rafaela Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes.
Quinto sinal marca 10 horas 30 minutos, 10h30 da manhã, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Conosco aqui nos nossos estúdios está Nath Luquezzi. Hoje, dia 14 de maio, estamos numa semana do famoso tira casaco, põe casaco, noites geladas, dias quentes. E agora às 10h30, tá frio lá fora ou é só aqui no estúdio mesmo? Bom dia pra você, Nath. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu sempre falo, toda vez que eu chego por aqui, a Elsa passou, a let it go, let it go, let it go. De fato, lá fora não tá assim, lá aqueles calores do mundo, mas aqui dentro tá bem gelado. Mas, Heitor, realmente vai ter essa tira-casaca, bota-casaca, porque um novo bloqueio atmosférico está previsto para esses próximos dias. Estão impedindo que novas frentes frias cheguem ao estado de São Paulo, pelo menos até o próximo domingo. Sem a renovação do ar frio sobre o estado de São Paulo e com o sol forte por algumas horas, principalmente à tarde, o ar vai aquecer naturalmente, então a tendência é essa mesmo, de madrugadas com temperaturas mais amenas e tardes mais quentes ao longo desta semana aqui no interior paulista. Outro efeito também do bloqueio atmosférico que está sendo vivido aqui por nós é a redução dos níveis de umidade no ar no estado de São Paulo. Então, fico alerta porque o ar vai ficar cada vez mais seco até o final desta semana, até domingo, dificultando a formação, o crescimento de grandes nuvens e, consequentemente, também atrapalhando a ocorrências de chuvas. Pode ser que entre quinta e sexta-feira volte algumas condições para chuva, mas mais para o lado ali do litoral. Bem provável que por aqui não tenhamos chuvas até domingo. Então, cuidado que a umidade relativa do ar vai ficar bem baixa. Campinas tem já há alguns dias a campanha do agasalho com caixas que estão espalhadas em pontos estratégicos de comércio, de serviços, terminais de ônibus. E um primeiro balanço foi feito a respeito da doação. Campineiro está sendo solidário nesse 2025? Pois é, a campanha da Agasalho 2025 contabilizou no primeiro balanço 775 quilos de doação, conforme aí balanço divulgado na última terça-feira, dia 13 de maio. A mobilização, que tem como tema Cada Peça Uma Cor, Cada Cor Mais Calor, foi lançada pela Prefeitura dia 30 de abril e se estende até o dia 31 de julho. Então, a ação conta com mais de 80 pontos de coletas espalhados pelas cidades e itens arrecadados como roupas, calçados, cobertores serão destinados a abrigos. Atenção, porque vai ter um dia D da campanha que está marcado para o próximo sábado, dia 17 de maio. Então, se você se solidarizar e gostar e ter a vontade, né, de ir, dia 17 de maio no Paço Municipal. Nesse dia, a população poderá entregar as doações no sistema drive-thru. Então, facilita bastante. Das 8h30 às 14 horas, então até às 2 da tarde, facilitando o processo ali, o acesso e aumentando a participação popular. Às 10h33, ouvinte participa conosco aqui pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. Deixa eu agradecer ao Olindo Avance, que está conosco aqui acompanhando a nossa programação. Quem também está com a gente é o Nelson Eugênio, todos os dias aqui sintonizado na Rádio Bandeirantes Campinas. Como faz também o Paulo Sérgio, final do telefone 4624. Tá com a foto aqui com o Netinho. Muito obrigado, Paulo Sérgio, por acompanhar a nossa programação. E tem mensagem de áudio que a gente compartilha a opinião do nosso ouvinte. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Heitor Fredo. Diga. Eu gostaria de falar sobre esse negócio aí que repercutiu, né, negativamente sobre a fala da primeira-dama com relação ao TikTok, né? Eu acho o seguinte, eu vejo da seguinte maneira. As Big Techs têm que ser regularizadas, só que não pode ser com aquele bloqueio todo. Lembra daquela história que o Alexandre de Moraes foi obrigado a reverter o bloqueio e tal? Aquilo ali estava censurando as pessoas que falavam contra o governo. Uma coisa é você falar contra o governo, você vai postar uma opinião. Outra coisa é colocar uma fake news. Nós temos várias coisas que a gente considera como sátiras. Por exemplo, tem a foto do Lula lá, escrito em cima, lei de ladra. Isso daí são sátiras. Isso daí é uma liberdade de expressão. Diferente que se você colocar alguma coisa ali que realmente é uma fake news. Então, naquela época, haviam abusos. Agora, hoje em dia, eu acho sim que você tem que, as Big Techs, e com critérios, retirar o que realmente é fake news e não opinião contrárias ao governo.
Eu acho que eu me fiz bem claro. Uma coisa é você censurar uma opinião contrária ao governo, como eu tenho várias opiniões contrárias ao governo. Outra coisa é você ir lá e postar uma fake news e a fake news ficar aberta, sendo a favor ou contra o governo. Essa é a minha humilde opinião. Mas que a Janja cometeu uma gafe, se cometeu, né? Porque nós temos que lembrar que a Janja não foi eleita. Quem foi eleito foi o Lula. E já basta as gafes que ele comete por aí, né? Um grande abraço a todos, DJ Alê. Muito obrigado, DJ Alê. Bom, com relação à proposta de regulação para o mercado digital, o governo federal está finalizando uma nova proposta, um novo texto, com a ideia de criar um marco regulatório para definir as obrigações específicas para as empresas como Google, Amazon, Meta, responsáveis por boa parte do que nós temos hoje no nosso aparelho celular. A proposta vai ser enviada ao Congresso como um projeto de lei complementar para garantir mais concorrência, transparência e equilíbrio no chamado ecossistema digital. O modelo brasileiro vai se basear na legislação da União Europeia, que existe a Lei dos Mercados Digitais. Então vamos ver como será o final desse texto. Não vai ter nenhum daqueles jabutis que são colocados ali no meio do texto. Sabe de onde vem esse termo jabuti? Não. É daquela expressão de um jabuti em cima da árvore. Uhum. Ele não foi lá sozinho. Sim. Alguém teve que colocar o jabuti em cima da árvore. E num projeto de lei, muitas vezes o projeto é para falar que é proibido usar a camisa azul, e aí lá no meio do texto tá dizendo que é proibido você criticar a Nath Luquezzi, por exemplo. Uhum. É o chamado jabuti, que ele não faz parte daquele projeto, mas ele é colocado ali no meio e passa despercebido no meio de uma votação. Letras miúdas ali, mas está ali. E muitos deputados e senadores sabem que ele está ali. Só não fazem questão de dar publicidade a isso. Então vamos ver como será o texto final apresentado ao Congresso sobre esse projeto. Sobre a polêmica em si, ela foi divulgada pela colega jornalista Andréa Sadi, do Grupo Globo, que disse o seguinte, que a primeira-dama, Janja, protagonizou um climão no encontro entre o presidente chinês Xi Jinping e a delegação brasileira ao pedir a palavra para falar dos efeitos nocivos do TikTok, que é uma rede social da China. A nossa colega jornalista Andréa Sadi informou que integrantes da comitiva brasileira contaram que a Janja pediu a palavra para falar sobre como a plataforma representava um desafio em meio ao avanço da extrema-direita no Brasil e que para ela o algoritmo favorece a direita. E aí, na informação da Andréa Sadi, ela ouviu do próprio presidente chinês que o Brasil tem legitimidade para regular e até banir, se quiser, a plataforma. A Andréa Sadi disse que um ministro contou para ela que ninguém entendeu nem o tema, nem o pedido para falar em um encontro em que não havia nenhuma fala prevista. O presidente Lula, agora há pouco, na manhã de hoje, entrou em defesa da primeira-dama. Negou que Janja tenha cometido uma gafe durante o jantar com o líder chinês Xi Jinping. O que ele disse é que ele perguntou ao presidente chinês se era possível a China enviar para o Brasil uma pessoa da confiança do Xi Jinping para discutir a questão digital sobre o TikTok, e a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra mulheres e contra crianças. Foi só isso, afirmou o presidente Lula, que ficou visivelmente incomodado com a repercussão e o vazamento do que aconteceu nessa reunião. Mandou indireta, inclusive, para os presentes. Ele disse o seguinte: não sei por que alguém achou que isso era novidade e foi falar com a imprensa. Acho estranho, porque essa pergunta chegou à imprensa se só estavam lá ele, Lula, Janja, ministros, Alcolumbre, que é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o deputado Elmar Nascimento. Então Lula disse que alguém teve a, aspas, pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar que era coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. O presidente Lula, portanto, descrevendo qual é o trabalho de um jornalista, que é conseguir informações daquilo que as autoridades não querem que venha a público. Essa é a função do jornalismo, presidente.
E disse que se algum ministro ficou incomodado, deveria ter pedido para sair, mas não explicou a quem se referia. Bom, a lista de ministros é grande. Não foi divulgado quem estava exatamente na reunião em si, mas a gente sabe quem são os ministros que estão na China com o presidente Lula. A lista é extensa. Alexandre Padilha, ministro da Saúde, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, Frederico da Siqueira Filho, ministro das Comunicações, Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, Rui Costa, ministro da Casa Civil, Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, Simone Tebet, ministra do Planejamento. Esses são os ministros que estão com Lula na China, mas não foi divulgado quem estava na reunião de onde saiu a informação sobre a suposta gafe da primeira-dama Janja. Agora, nem só de TikTok vive a visita do presidente Lula. Existem outros assuntos que são até mais quentes, urgentes, como, por exemplo, a discussão sobre a taxação dos Estados Unidos, esse período de trégua entre Estados Unidos e China e como fica o Brasil, que é parceiro comercial dos dois países. O presidente Lula falou a respeito desse assunto e a gente traz um trecho para você. O Brasil não está preocupado porque os Estados Unidos, vende para a China aquilo que a China fica comprando dos Estados Unidos, e o Brasil não tem medo de competir com os Estados Unidos na quantidade e na qualidade dos nossos produtos. E acho que quanto mais produto, quanto mais comércio, melhor para todo mundo. Eu fico sempre torcendo que mais chineses possam comprar produtos brasileiros, que mais indianos possam comprar produtos brasileiros, que mais gente da Indonésia possa comprar, que mais gente da África. Quanto mais as pessoas estiverem comprando, mais significa que a economia está melhorando, mais significa que as pessoas estão evoluindo. Então, o Brasil deseja aos Estados Unidos, aquilo que eu desejo para o Brasil. Crescimento, melhorar a qualidade de vida do povo americano, é para isso que o Trump foi eleito. E é para isso que eu fui eleito. Então não tem esse problema. A segunda coisa é que não temos medo de retaliação. Não é possível que um país do tamanho do Brasil, com a qualidade do Brasil, tenha medo de retaliação. O Trump toma as medidas que ele achar que deva tomar para os Estados Unidos e nós tomamos a medida que nós achamos que temos que tomar para o Brasil. É assim que é a política e é assim que vai ser. Espero que o Trump compreenda perfeitamente bem o que é a relação de mais de 200 anos entre Brasil e Estados Unidos. Espero que o Trump não se esqueça nunca que eles têm um superávit primário com o Brasil. Se contar serviços nos últimos 15 anos, 410 bilhões de superávit para os Estados Unidos. Não é pouca coisa. 10h43, mais uma mensagem de áudio ainda dentro do contexto e depois a gente segue com os próximos assuntos. Heitor. Oi. Bom dia. Bom dia. Fala aí pro nosso amigo que ele tá desinformado. O que acabou de falar aí sobre a Janja. Isso aí é mentira, certo? Os repórteres falaram para ele uma coisa que não tinha nada a ver, ele foi lá e falou. É repórter que está fazendo fake news. Na verdade, foi o Lula que perguntou para o presidente da China e falou sobre o TikTok. Aí, como ele começou a falar, a Janja ajudou o presidente da China a entender sobre o que era o assunto. Sabe? Não adianta, galera. Fica batendo no Lula, mas não adianta. O presidente do Brasil novamente vai ser o Lula. E pronto, acabou. E não tem como. Marcos Silva Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Bom, o jornalismo trabalha com fonte. Fontes são aquelas que a gente confia na informação. No caso, deu a entender a repórter, a jornalista Andréa Sadi, que quem deu a informação para ela estava na comitiva, estava na reunião, então por isso que eu estou dando os créditos também a quem divulgou essa informação. 10h44, hoje tem visita do governador em exercício aqui à cidade de Campinas, governador, vice-governador, mas que está temporariamente no cargo de chefe do Executivo do Estado de São Paulo, Felício Ramute,
E ele vem fazer o que exatamente, Nath Luquez? Ele cumpre uma série de agendas, na verdade, em Campinas hoje, com foco em inovação, ciência e tecnologia. Então, as visitas já começaram desde 9h30 da manhã do dia de hoje até 12h30, contemplando 3 importantes instituições da cidade. Então, a programação começou hoje às 9h30 na Agência Nova Unicamp, onde será, já foi apresentado o projeto de implantação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Logo em seguida, agora, às 11h da manhã, o governador visita o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde ele vai conhecer o acelerador de partículas Sirius e as obras também do novo complexo de laboratórios Orion. E a agenda se encerra com uma visita técnica ao Instituto Eldorado, ao 12h30, com foco em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Agenda cheia hoje aqui para o governador em exercício. Que faz parte também do benefício aprovado ontem por deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi votado um reajuste no aumento salarial de 5% do salário do governador Tarcísio de Freitas, do vice-governador Felício Ramute e dos 25 secretários estaduais. Servidores estaduais também terão o mesmo percentual de reajuste. Além disso, a Assembleia Legislativa aprovou também o aumento do salário mínimo paulista, que passa de R$ 1.640 para R$ 1.804. Ao todo foram aprovados 4 projetos sobre esses vencimentos. 3 deles tiveram uma tramitação a jato na Assembleia Legislativa, chegaram no dia 5 de maio, enviados pelo Poder Executivo. E ontem, no início da tarde, o Colégio dos Líderes decidiu para a convocação de um congresso de comissões realizado pouco mais de 2 horas depois. À noite, os projetos já estavam no plenário para a votação. E nós vamos colocar para você a votação na íntegra. Nossa, Heitor, vai colocar uma sessão inteira de votação? Calma, que foi tudo muito rápido. Os salários, a gente vai trazer os valores na sequência. Mas somente os deputados estaduais do PSOL votaram contra esse aumento. A sessão foi presidida pelo deputado estadual André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PL, e foi assim que os parlamentares da Assembleia Legislativa decidiram pelo aumento dos salários nos cargos executivos. De método de votação apresentado pelo deputado Gilmaci Santos. Em votação, requerimento de método de votação. As senhoras e os deputados que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o método de votação. Item número 1. Em votação, projeto salvo substitutivos, mensagem aditiva e emendas. As senhoras e seus deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Prejudicados os substitutivos números 1 e 2, itens de 2 e 3 do método de votação. Item número 4. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Judinis. Vou registrar meu voto contrário. Está registrado o pedido de Vossa Excelência. Item número 4. Em votação, a emenda aditiva. A mensagem aditiva. As senhoras e seus deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovada a mensagem aditiva. Em votação, as emendas englobadamente. As senhoras e seus deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Favoráveis? Eu sou a favor. Aprovada a emenda aditiva. Agora vou dar o comando de rejeitadas. É que o senhor leu as emendas Isso. Eu estou prestando Em atenção, votação... desculpa, foi um erro aqui, deputado. Em votação, as emendas englobadamente. As senhoras e seus deputados que forem contrários, queiram conservar-se como se encontram. Pela ordem, presidente. Rejeitadas. Para registrar o voto favorável às emendas do PT e do PSOL. Está registrado o pedido de Vossa Excelência, deputado Donato. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Guilherme Cortes. Para registrar o voto favorável do PSOL às emendas apresentadas pelo PSOL e pelo PT. Registrado o pedido de Vossa Excelência. Item número 2. Não deu para entender nada direito do que estava acontecendo, né? Mas me parece que essa era a ideia. Votar às pressas para não ter muita compreensão, mas a gente vai aqui destrinchar, explicar exatamente o que estava sendo votado, que confusão foi essa e por que essa pressa toda por parte do presidente André do Prado, que é o chefe do Legislativo do Estado de São Paulo. Bom,
deputados aprovaram o reajuste de 5% no aumento do salário para o governador. Existe um teto no funcionalismo público. Para você aumentar salário, por exemplo, de professor, de policial militar, de outras funções, existe o teto que é o salário do governador. Então, se você for aumentar essas outras categorias, você tem que subir o teto, tem que subir o valor. 5% de aumento, a gente está falando ali de um reajuste mais ou menos dentro da inflação. Mas falar de aumento de salário para governador é óbvio que vai gerar sempre discussão e muita contestação. Isso é legítimo, até porque é o dinheiro do contribuinte que paga esses valores. Os salários passam a ser os seguintes. Para o governador Tarcísio de Freitas, R$ 36.600. Para o vice-governador, R$ 34.400. Para os secretários estaduais, R$ 32.600. A estimativa do governo é que esses aumentos representem para o orçamento R$ 18 milhões a mais por mês, totalizando R$ 230 milhões por ano. Só para 2025 agora, estamos falando de um impacto de R$ 144 milhões nos cofres estaduais. Então, primeiro os deputados aprovaram a urgência sobre o aumento do alto escalão do governo. Havia um texto substitutivo do ano passado do deputado estadual Carlos Pinatari, do PSDB, que ele propõe um reajuste de 9,68%. Então, primeira votação, aprovado. Era a urgência da análise do texto no Congresso de Comissões. Depois, durante o Congresso, eles reduziram esse aumento para 5%, para equiparar ao que foi aprovado pelos servidores estaduais. Porque na proposta inicial, os servidores iam ter um aumento de 5%, o governador ia ter um aumento de 9%. Não, então se a gente usou esse argumento para aumentar os outros funcionários, os outros cargos, mantém o mesmo critério para o de governador. O aumento do alto escalão do governo, como eu disse, modifica esse teto para os servidores. Então havia pressão das categorias com melhor remuneração do serviço público estadual. Até depois do acordo, um representante dos auditores fiscais questionou os deputados para pressionar pelo retroativo do pagamento. Mas isso ainda está em discussão. O argumento dos 5% é porque o reajuste aos funcionários públicos foi baseado pelos índices do IPCA. Então por que o do governador seria diferente? O maior aumento que teve foi durante o governo do Rodrigo Garcia, que era vice do Dória, que assumiu na reta final, que foi candidato à reeleição, mas acabou não ganhando. Era ali de 23, 24 mil mais ou menos para casa dos 30 mil reais. Agora é esse reajuste basicamente dentro da inflação, mas que eles tentam votar às pressas para não repercutir, para ninguém nem saber que isso aconteceu. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa curiosa, porque na última semana nós vimos aqui em Campinas, aqui eu tenho o número exato, era de 23 mil, e aí no governo do Rodrigo Garcia, do PSDB, subiu de 23 para 34.500, que foi o valor quando o Tarcísio assumiu como governador. Então agora passa dos 34.500 para o valor com 5% de reajuste já a partir do mês de junho. 36 mil é o salário do governo, 36.600 reais é o valor oficial do salário de governador. Semana passada foi votado aqui em Campinas um projeto para o aumento no salário dos presidentes de autarquias. Camprev, Fundação José Pedro de Oliveira, que cuida da Mata Santa Genebra, Rede Mário Gatti. Muito bem. O salário desses funcionários aqui de Campinas, dos presidentes de autarquia, passou a ser de 37 mil reais. Alguém consegue me explicar qual é a lógica, com todo o respeito aos presidentes das autarquias, com todo o respeito a quem dirige aqui essas instituições em Campinas? Por que o presidente de uma autarquia em Campinas tem que ganhar mais do que o governador do estado? Como é que pode o presidente... E eu não estou citando as pessoas especificamente, estou falando do cargo. Presidente da Rede Mário Gatti, presidente do Camprev, presidente da Fundação José Pedro de Oliveira,
terem um salário mais alto do que o do governador do estado de São Paulo. E eu não estou falando que está abaixo do governador, não. Muito pelo contrário. Está desproporcional. Será que alguém vai conseguir explicar essa conta? Porque eu, particularmente, não sei. Não sei quais são os argumentos, quais são os critérios. Mas são números que precisam ser revistos. Porque depois, para qualquer investimento, falam que não, a gente não tem dinheiro, a arrecadação caiu. Mas para aumentar salário, vota a jato, se for necessário. Já pensou se o nosso salário fosse também aumentado assim, a jato, Nath? Seria ótimo. Às 10 horas e 55 minutos, a mensagem aqui que chega dos nossos ouvintes, agradecendo a Silvia Jonas. Que vergonha para aumentar gastos municipais, estaduais e federais, no caso do auxílio iPhone, para os promotores comprarem eletrônicos para uso próprio, com o nosso dinheiro do contribuinte. Para isso eles fazem rapidamente, né, Silvia? Poderia ter essa pressa para resolver o roubo dos aposentados também. A mensagem que chega do Celso Santos, que mora no Jardim Carlos Lourenço, aqui em Campinas. Qualquer pessoa de bom senso entende que é preciso algum tipo de regulação nas redes sociais. Há muitos crimes e a cada dia aumenta o clima tóxico nas redes. Porém, não ajuda e traz muita desconfiança o presidente Lula pedir conselho a uma ditadura sobre a regulação digital, onde quase tudo é bloqueado. Outra bola fora do Lula, na opinião do Celso Santos, do Jardim Carlos Lourenço. Já que estamos falando de redes sociais, ontem o Senado recebeu uma das sessões que mais pareceram um show de calouros, espetáculo circense, ou uma conversa entre amigos em um podcast. Estou falando da visita como testemunha de Virgínia Fonseca, uma das principais influenciadoras digitais hoje do Brasil, uma artista com milhões de seguidores em todas as redes sociais, apresentadora de televisão também recentemente, e que foi convocada para a CPI das bets por fazer publicidade considerada enganosa. O Caia Messina vai contar pra gente na reportagem os bastidores desde a chegada até os pontos mais curiosos desse encontro e conversou com o senador do PL de Minas Gerais, Isalci Lucas. Teve um destaque ali numa pergunta que a Virgínia não entendeu ou fez que não entendeu e o Caia Messina vai falar mais sobre esse assunto. Usando um moletom com o rosto da Cleitinho, por exemplo, chegou a pedir uma selfie. Foi prontamente atendido. A empresária de 26 anos foi convocada como testemunha para falar dos contratos de marketing dela com as casas de apostas. Virgínia estava nervosa e chegou a confundir o microfone com a garrafa de água. A influenciadora disse que nunca enganou os seguidores sobre os riscos dos jogos. Eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma. Ela também negou que ganhava cachê das casas de apostas em cima das perdas de apostadores, influenciados por ela, a chamada cláusula da desgraça. Em boa parte do tempo, Virgínia usou a prerrogativa dada pelo Supremo de ficar em silêncio, quando perguntada sobre detalhes dos contratos com as empresas, como cláusulas de faturamento e valores recebidos. A CPI das bets está na reta final. Termina as investigações no mês que vem. A intenção da comissão é separar o joio do trigo, ou seja, diferenciar as empresas sérias que cumprem as regras do governo das que estão operando irregularmente. A comissão vai fazer uma série de sugestões ao governo para combater a operação das bets ilegais. Hoje, de fato, tem mais bet irregular do que regular. E a gente não tem hoje instrumento, de acordo com o Banco Central, com a Receita Federal, de controle. Por isso, a gente precisa mexer na legislação para dar a eles o poder de fiscalizar, multar, fechar. Nath, ajuda a gente a entender um pouco, para quem não está inserido no mundo digital, qual é o tamanho de Virgínia Fonseca, ela que tem 26 anos, milhões de seguidores
Em que momento que ela surge? Em que momento ela passa a ter toda essa voz e esse peso nas redes sociais? A Virgínia começou muito cedo, né? Acho que com 16, 17 anos. Logo depois ela teve um namorado muito famoso também, que é o Rezende. Então, no meio dos jogos, ela também já era bem inserida. E logo depois ela entrou para a família mais famosa do Brasil, que hoje eu acho que ela... Assim, de longe, é opinião minha, tá? Nath Luquezzi falando. Acho que ela é a maior influenciadora do Brasil. Não? Ela é casada com um filho do cantor Leonardo. Exatamente. Zé Felipe, que também é cantor. Exatamente, também cantor. E aí, tudo foi surgindo muito em torno da vida pessoal dela. Então, respinga muito porque eu acho que essa CPI e os depoimentos muito fala-se da moralidade dela, da parte moral, porque a vida dela é muito exposta. Ela mesmo expõe a vida dela. E a gente vê ali ela chegando com esse status de celebridade, o pessoal chegando em torno dela. O look que ela usou, eu não entendo muito de política, mas uma coisa eu entendo e é sobre moda. E eu sempre falo que os nossos looks, a nossa escolha de roupa diz muito sobre o que a gente quer passar. E ela, querendo ou não, usou ali de um look da roupa, ela usou um moletom com a imagem da filha dela, que também esse moletom é vendido em uma loja da própria Talismã. Talismã é a marca da família do Leonardo. Então, a esposa é um escritório deles. Dentro de uma loja é vendido esse moletom. Então, recorde de vendas também. Ela usou esse moletom, pouca maquiagem, que não é algo comum que ela usa no dia a dia. No dia a dia dela, sim, na casa dela, como ela expõe muito a vida dela. Mas essa imagem de uma pessoa indefesa, sem muito conhecimento, até algumas pessoas disseram um pouco debochada para a situação, né? Como, olha, eu não tenho culpa de nada, eu não sei nem o que está acontecendo. Então, de fato, a imagem que ela quis passar, eu imagino que é a mesma. Compararam até muito com o look que a Suzane von Richthofen usou também. Então, Virgínia é isso. Virgínia é essa influenciadora que fala da vida dela, que expõe muitos filhos, o marido, a família, e é isso que chama atenção. Essa naturalidade, obviamente que não existe, porque o que ela expõe ali são minutos da vida dela, e essa naturalidade eu percebi que ela tentou levar também no tribunal. Virgínia Fonseca no Instagram tem 53.200 seguidores. No TikTok, 39... Como que eu falei? Milhões. 53 milhões e 200 mil seguidores, Heitor Fredo. 53 Você tá sendo muito modesto. 53 mil seguidores ela tinha quando ela nasceu, eu acho. Com certeza. 53 milhões e 200 mil seguidores. No TikTok, ela tem 39 milhões e 900 mil seguidores, beirando ali os 40 milhões de seguidores. E até no quase finado Facebook, que virou uma rinha de política, ela tem 2 milhões e 200 mil seguidores e um total de 359 mil curtidas. As publicações da Virgínia Fonseca mostram uma empresária, mãe de família, uma mulher empoderada, uma mulher que faz questão de mostrar que amadureceu cedo. Mas ontem ela passava aquela imagem de uma adolescente de que não estava entendendo muito o que acontecia. Bom, se era um personagem construído com a ajuda da defesa, o personagem em alguns momentos caiu. Por exemplo, numa hora em que ela levanta o tom de voz com a senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI, ao ver que a senadora iria utilizar um vídeo dela para exemplificar o motivo dela estar sendo ali convocada e foi necessária a interferência do presidente da comissão, o senador Doutor Irã. Vamos acompanhar. Olha só, para terminar, vou colocar um vídeo seu em que a senhora realmente está falando, só que a senhora está falando no fim do vídeo, no final. E nós temos um estudo. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Eu não tenho, acho que não tem 300 mil seguidores, né, no Instagram. O meu é muito orgânico e o trabalho nosso aqui, legítimo de parlamentar, não permite que a gente trabalhe o tempo inteiro nisso. Vamos lá. O que importa a gente vai colocar, e a questão vamos para a senhora... Pega vídeo recente, Soraya, você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas, pega vídeo recente. Senhora,
Virgínia, eu estou tratando a senhora com muita urbanidade. Eu quero dizer os... Nós vamos desculpa, mas aqui... Eu queria aqui pedir até para que a gente continue com essa... Vamos continuar. Com essa oitiva harmônica que a senhora Virgínia respeitasse aí a opinião da nossa, assim como nós respeitamos a sua aí durante toda essa oitiva, que a senhora respeite aí o posicionamento da nossa relatora. Obrigado. A senhora fala no vídeo para jogarem com moderação, com responsabilidade, só que a senhora falou no final do vídeo. E nós temos aqui um estudo, né, quem trabalha na internet sabe, em média, uma pessoa fica entre 3 a 5 segundos em um story do Instagram antes de pular para o próximo ou sair, sendo esse um momento crucial para captar a atenção do usuário. Embora o Instagram permita stories de até 60 segundos, a retenção tende a cair rapidamente se o conteúdo não for envolvente desde o início. Além disso, sequências longas de stories de mais de 4 costumam ter maior taxa de abandono, o que reforça a necessidade de criar conteúdos curtos e impactantes para manter o público assistindo. Portanto, os primeiros segundos são decisivos para segurar a atenção e evitar que o usuário pule o story. Então, para que a senhora comece daqui para frente, não lá atrás, que comece já falando desde o início. O que eu vou dizer é delicado, é perigoso, enfim. Então, vamos colocar como foi o início da senhora. Eu tenho uma responsabilidade aqui com um país e eu fiz um juramento o dia que eu tomei posse. Então, e a senhora está de parabéns em ter vindo sem medo e nos ajudou muito. Essa, a senadora Soraya Tronic, que é relatora da CPI, tomou um susto ali naquela hora, deu uma baixada de bola, ela é senadora do Podemos, mas durante a sessão eu vi boa parte, tanto do depoimento quanto do circo, a senadora Soraya Tronic teve uma postura muito boa, postura que se espera de um parlamentar, postura que se espera de quem está levando a sério uma CPI, como poucos ali estavam levando. A CPI das bets, ela não está para investigar a publicidade da bet em si. E é importante a gente fazer essa separação. Não há problema em você divulgar casas de apostas que estejam agindo dentro da lei, que estejam regularizadas com todo o processo que a gente está acompanhando para o funcionamento das bets no Brasil. Porque se for proibir publicidade de bet, acabou o Campeonato Brasileiro, todos os times de Série A têm patrocínio de bet no peito ou nas costas. Publicidade em televisão, publicidade em rádio, publicidade na internet, publicidade em tudo que é lugar. Então, a questão não é a publicidade da bet em si. É um tipo de publicidade específico. Alguns influenciadores digitais, caso de Virgínia Fonseca, caso de Carlinhos Maia, caso de Cauã Raymond, ator da novela da Globo, eles estão sendo apontados como aqueles que usam a cláusula da desgraça, que eu já vou explicar o que é, e um aplicativo de demonstração, que até gerou uma dúvida que ela fala, então você está usando a demo. O que é a demo? Não, demo. O jogo que eles mostram que eles estão ali no tigrinho, ganhando dinheiro e mostrando como é fácil ficar rico, não é o mesmo jogo que eu, a Nath, você faríamos uma vez inscritos naquela plataforma. Isso foi confirmado pela Virgínia Fonseca. Sim. Eles recebem um link da empresa com um login e uma senha que eles acessam um simulador do jogo. E aí eles gravam sem dizer que aquilo é um simulador. Olha, acabei de ganhar 10 mil reais. Daqui a pouco vem um outro vídeo com o marido dela. Amor, apostei 5 reais e ganhei 10 mil. E assim vai. Criando a ilusão de que o jogo é fácil, de que a possibilidade de ganhar é muito grande, de que a probabilidade de você ficar rico é alta, o que não é. Daí pra frente, se você tem uma publicidade dessa forma, você cai no conceito de propaganda enganosa. Só que estamos lidando com uma questão muito sensível, porque o jogo está associado ao vício. Isso está sendo registrado. Tem muita gente deixando de comprar itens básicos dentro de casa com a promessa, nunca cumprida, de ficar rico e recuperar esse dinheiro.
E onde entra a tal da cláusula da desgraça, que isso a Virgínia Fonseca negou que receba. Digamos que a Nath faz a publicidade do jogo do Tigrinho. Certo. E aí você coloca um link para acessar. Tá. A partir do momento que eu clico nesse link e faço o login pelo link que você me indicou, de cada R$100 que eu jogar e perder, 30 vão para você. Então, quanto mais o seu seguidor perder dinheiro, mais você vai ganhar. Certo. O fato dela negar que receba o dinheiro da cláusula da desgraça não significa que a investigação não vai dizer se existe ou não essa cláusula. E o quanto ela é, imoral não precisa falar nada, mas ilegal também. Então esses são os pontos que fazem com que Virgínia Fonseca e outros artistas sejam investigados nesse momento. Agora, a Deolane Bezerra, outra influenciadora digital, está envolvida da mesma forma. Foi presa. É verdade que um monte de fã foi lá na porta. Sim. Ah, Deolane. Mas ela foi presa, esculachada, chamada de bandida. E a Virgínia tiraram selfie, tiraram foto com ela. 2 pesos e 2 medidas para uma mesma investigação? Fica aí no ar essa dúvida de um assunto que ainda tem muito a acontecer. Então, mesmo depois dessa CPI toda, de todos esses depoimentos, ainda teremos desdobramentos sobre esse caso. Porque existe uma investigação da polícia e existe uma investigação do parlamento. E elas podem se complementar. Uma pode ajudar a outra na investigação. Elas podem ter resultados diferentes, mas elas correm de maneira paralela. Então, uma pode ajudar a outra, mas isso não significa que uma dependa da outra. Se o circo foi montado na CPI, não significa que não haja um trabalho sendo feito pelo COAF, que é o Conselho de Controle de Atividade Financeira, e outros órgãos que estão monitorando a movimentação bancária também desses artistas. Às 11h11, tem mais mensagem de áudio? Vamos compartilhar com você. Bom dia, Heitor. Bom dia. Eu queria falar sobre a favela do Moinhão, São Paulo, né? O pessoal tá tirando, demolindo, tá tendo uma confusão lá. E aí também eles constataram que os usuários de droga que estavam numa rua chamada, acho que é a Rua da Providência, sumiram de lá. Mais de 1.500 pessoas usuários de droga. Aí falaram que o Estado fez uma limpeza, a polícia bateu, isso, aquilo, aquilo, outro. E aí um fala uma coisa, outro fala a outra, e a gente não sabe quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, né? Mas com certeza, os traficantes se escondem aí, né? E sobre isso também eu queria falar, ontem passou a Profissão Repórter lá na Globo, sobre o Tribunal do Crime. Cara, esse poder paralelo é fogo, velho. Os cara matam mesmo. Se der mancada ali, os cara matam, os caras não querem nem saber, os caras julgam, os caras matam, os caras somem com o corpo, os caras não querem nem saber, né? Então isso aí não devia nem chamar de Tribunal do Crime, isso aí tem que ter outro nome, viu? Pelo amor de Deus. Mas é isso, enquanto não tiver uma justiça que seja justiça mesmo no Brasil, vai ter essa outra tipo de justiça aí que os caras fazem e não quer nem saber. Valeu? Um abraço, Heitor. Alexandro Centro. Muito obrigado, Alexandro. Surgiu hoje, principalmente, essa história de que a Cracolândia está vazia, limparam a Cracolândia. Limparam? Anda no bairro da Liberdade para você ver onde eles foram parar. Eles simplesmente esparramaram, porque a Rua dos Protestantes era o local que era, entre aspas, muitas aspas, oficialmente a Cracolândia, ali na região da Santa Efigênia. Anda um pouquinho mais para dentro do centro, para você ver como virou o bairro da Liberdade. Ali eu conheço bem, porque pelo menos uma vez por mês tem que bater cartão lá para abastecer a culinária japonesa de casa. Tá cada vez mais tenso, mais perigoso. Fora que eles estão dentro de túneis, dentro de locais que deveriam estar cuidados pelo poder público, mas às vezes se tornam prédios abandonados. Então, não acabou o problema. Ele só esparramou pelo restante da cidade. 11h13, mais mensagem aqui dos nossos ouvintes. Vamos falar só o seguinte, né? Um bom dia a todos. Bom dia. Bando de canalha. Tudo canalha. Político é terrível. Quando é a favor deles é votação a jato. Fica todo mundo parado. Eles brincam de paradinha, né? Mas infelizmente é isso aí. O problema todo é que quando eles fazem esse tipo de votação, normalmente é pra gente pagar, né? Até quando a gente vai viver com isso? Infelizmente, vota-se nos mesmos sempre. E aí continua essa mesma bandalheira de sempre. Mas, enfim, a única coisa a dizer,
canalhas. Só isso. 11h14. Aqui tem a identificação dele aqui, deixa eu ver pelo nosso WhatsApp. Quem mandou a mensagem foi o Adilson Souza. É essa a mensagem. Adilson Souza, muito obrigado, Adilson, pela sua audiência. Tem outro Adilson lá em Jundiaí, Adilson Fredo, que também ouve todos os dias o Manhã Bandeirantes. Mais uma mensagem de áudio. Antes, deixa eu ler aqui uma mensagem de texto do Adriano Vermelho. A partir desse buraco em São Paulo que se abre insistentemente, desafiando o corpo de engenharia dessas empresas, falando sobre a cratera na Marginal Tietê, podemos sim nos questionar sobre a infalibilidade das privatizações. E não sou totalmente contra privatizar, escreve o Adriano, mas algumas vezes pode não ser tão eficiente como dizem. Aí alguém vai dizer, mas agora podemos mandar embora ou multar a empresa, como se fosse fácil assim. Afinal, nos contratos, constroem cláusulas muito parciais. E mais, se são multados e as empresas sentem o prejuízo chegando, abandonam tudo, fecham e mais tarde voltam com novas empresas, como velhos hábitos, é o que escreve o Adriano Vermelho. Uma última mensagem antes de nós girarmos os nossos assuntos. Nossa, que vergonha, hein, Heitor? Que vergonha. Qual delas? Deputado pedindo selfie. Só faltou pedir o site lá para fazer o jogo. Que vergonha, Brasil. Os deputados que elegemos, pelo amor de Deus. Agora, da CPI... do INSS tem que ser apurado sim, tem que ter CPI, principalmente os caras lá que estavam envolvidos na Covaxin e junto tava o do INSS, é os mesmos caras que estavam os dois lá, esqueci o nome dos caras lá. Tandy, Negrão. Muito obrigado, Tandy. O André, ele concluindo a história aqui da Cracolândia, ele disse que semana passada foi ao bairro da Moca, lá virou uma Cracolândia, tem um albergue na rua cheio de pessoas viciadas, usando a rua, inclusive, para o consumo de entorpecentes. Pois é, espalhou, né? Não tem mais uma Cracolândia centralizada, mas tem usuários esparramados por outros bairros, então o problema não foi resolvido. O problema só foi alterado de endereço. 11h16, mas como eu sei que aí você gosta muito da classe política, ano que vem tem eleição, hein? Ano que vem a gente tem que ficar muito atento, inclusive, nos votos para deputados e senadores. Mas para isso tem que estar com o título de eleitor em dia. E está acabando, Nath Luquezzi, o prazo para regularização para que todos possam ter um direito básico que ainda existe nesse país, que é o de escolhermos os nossos representantes. Exatamente. Inclusive, vence na próxima segunda-feira o prazo para que os eleitores regularizem aí os seus títulos. De acordo com o TSE, cerca de 5 milhões de pessoas ainda têm pendências com a Justiça Eleitoral e podem ter o documento cancelado após o final deste prazo. Então, depois de passar da segunda-feira, dia 19. Os dados mostram que desde o dia 7 de março, mais de 111 mil eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para regularizar a situação. Considera-se faltosa a pessoa que não tenha votado nem justificado a falta, tampouco tenha pago a multa referente à ausência nos últimos 3 pleitos, regulares ou suplementares, sendo cada turno considerado uma eleição. O cancelamento do título, então, não se aplica a eleitores facultativos, que são os menores de 18 anos, pessoas com 70 anos ou mais e pessoas não alfabetizadas. Pessoas com deficiências que comprovem essa dificuldade impeditiva para votar, também não se aplica o cancelamento. E casos de justiça, aceitos também pela Justiça Eleitoral, não são cancelamentos aí que o título eleitoral se aplica. Para consultar a sua situação, os eleitores devem acessar os sites do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais para verificar se consta na lista ainda de títulos passíveis de cancelamento. O serviço é gratuito e deve ser realizado somente em sites oficiais da Justiça Eleitoral. 11h18, Manhã Bandeirantes vem sempre monitorando os preços dos alimentos para a gente ter uma noção de quanto está o custo de vida, e existem estudos que são realizados pela PUC Campinas, pelo Ceasa, aqui no município. O Ceasa divulgou dados coletados entre os dias 5 e 12 de maio, apontou uma queda no preço dos ovos e uma redução em algumas frutas. Esse boletim mostra que a caixa com 30 dúzias de ovos brancos passou a ser vendida por R$ 230, uma redução de 4,2%, 30 dúzias. Já o ovo vermelho teve uma queda de 3,8%
E essa caixa com 30 dúzias é comercializada a R$250. Claro que ninguém compra 30 dúzias, acho que nem a Graciane Barbosa chega a esse consumo todo. Mas é o parâmetro para a gente ter a noção do valor que a gente paga no dia a dia. Uva Niágara teve uma queda de 30%, vendida a R$ 7,00 o quilo. O morango teve uma redução de 9,5%, R$ 31,00 o quilo. E o abacaxi Pérola, aquele que dá uma afta desgraçada, queda de 5,9%, mas é bom, é gostoso. Em compensação, o preço da batata disparou. Qual a explicação? Quais foram os fatores? E até quando vai ficar esse sobe e desce dos preços dos alimentos? A Lucimere Ramalho foi atrás dessas respostas, foi conversar principalmente com quem não consegue cortar a batata das refeições. E eu não digo só das próprias refeições, mas que trabalha com esse alimento. Seu Paulo trabalha fazendo cachorro-quente há 10 anos. Entre os ingredientes, o purê é o carro-chefe, não pode faltar. Por semana, ele usa cerca de 50 quilos de batatas e o preço não tem ajudado, não. Normalmente eu pego no Ceasa, né? Quando tem a promoção nos mercados, o preço está igual ao do Ceasa, aí a gente pega no mercado mesmo. Aqui em Campinas tem que ter o purê, né? Se não tiver o purê, a pessoa não quer, não. E não foi só o preço da batata que subiu, viu, gente? Um levantamento do Observatório PUC Campinas mostrou que o valor da cesta básica na cidade em abril foi de R$ 834,01, alta de 4,12% se comparado ao mês anterior. Dos 13 itens pesquisados, 8 tiveram alta, entre eles a batata, o tomate e o café. O aumento apontado pela pesquisa chama a atenção já que é o maior desde 2022. Neste levantamento, a batata ocupa o primeiro lugar. Foi o item com o maior reajuste. Subiu quase 57% em abril. A batata realmente surpreendeu nesse mês de abril. A gente teve alguns fatores climáticos que acabaram restringindo a oferta, mas era um produto que também vinha de algumas quedas, então, de certa maneira, esse aumento agora de abril representa uma recuperação a alguns níveis que o produto já tinha no passado recente. E quem compra sente no bolso. Para economizar, o jeito é mudar os hábitos. Isso aí é um produto que uma hora tá caro, outra hora tá barato. Não pego mais, eu fazia maionese, eu fazia salada de batata, eu não pego mais batata. Tem que substituir por outra coisa, né? No acumulado do ano, Campinas tem a maior alta na comparação com as demais cidades, 12,16%. A boa notícia é que para os próximos meses, os preços devem cair um pouco. Campineiro, é bom ficar atento a isso, sempre que possível fazer pesquisas de preço, porque pode existir oportunidades de economizar um pouco no custo da cesta básica. Reportagem da Lucimere Ramalho conversando com economistas e com os economistas do dia a dia, que são os consumidores. Aí eu vou compartilhar uma coisa aqui que eu não aguento. Ai, meu Deus. Momento ombudsman. Tem muita gente, muito colega de imprensa, na reportagem da Lucimere não tem esse absurdo, mas quando eu tô assistindo, nossa senhora. Aquela reportagem que fala o seguinte: a batata está muito cara. Você pode substituir a batata por outro alimento? Não pode, irmão. Não pode. Isso é papo de quem não faz mercado. Isso é papo de quem não sabe o que está comprando. Ou você acha que realmente alguém vai fazer uma porção? Chega no bar e fala assim: olha, como a batata tá cara, eu queria, por favor, uma porção de arroz integral com cheddar e bacon. Não dá, né? Ou você pode substituir a batata pelo pepino. Eu quero comer a batata. Eu quero saber porque a batata tá cara, eu quero que baixe o preço da batata. Não vem com essa conversa. Quente de inhame, com purê de inhame. Um delicioso inhame pra você. Não, desgraça. Eu quero comer a batata, eu quero saber por que o preço tá caro e quando que ela vai baixar. Ponto. Essa conversinha de você pode substituir, pode ter o valor integral da nutricional, pode. Mas não é a vida real. A vida real é que tá caro comprar batata e ponto. Outros alimentos estão baixando, alguns estão subindo e não é só a batata. O tomate Débora teve aumento também de 52,9%. A vagem macarrão subiu 41%, chegando a R$ 9,23 o quilo em Campinas. O quiabo subiu 25%, agora o quilo R$ 7,14.
Você tem a dieta fitness também, que você divulga nas redes sociais, Nath Luquezzi? Eu tenho, né? Jogo do Tigrinho você não divulga não, né? Não, Deus é pai. Mas eu acho que a dieta fitness era para ser algo... A dieta saudável, na verdade, era para ser algo acessível. Era para ser algo que você consegue ir ao mercado, comprar, e é o básico, na verdade, né? Ovo, uma carne, uma proteína e ali uma batata doce. Mas hoje em dia é impossível você ter acesso a coisas saudáveis sem sair do mercado com a dor no bolso. Hoje em dia um fast food é muito mais barato do que você viver de uma vida saudável. Então é muito complicado, porque você vê nas redes sociais, na imprensa, falando-se muito sobre a vida saudável. Tá, e a camada da população que mais precisa, mais pobre, ela consegue de fato viver? Porque você vai lá, compra uma salsicha e você consegue alimentar uma família. Exato. Então eu acho que é algo que também os profissionais deveriam olhar um pouco mais, porque não é tão simples assim viver uma vida saudável. É papo de quem não precisa fazer conta para pagar o mercado. Sim. Ponto final. Porque você pode substituir a carne vermelha por uma carne branca. Eu quero comer bife, irmão. Eu quero comer o meu bife do dia a dia. O dia que eu quiser comer peixe, eu vou comer peixe. Eu quero saber por que tá caro e quando vai baixar o preço. Mas esse papo, como não, você pode substituir. É papo de quem não faz conta para pagar no final da semana no mercado. Nath Luquezzi, você que ajuda a fazer muitas contas e dá dicas também no Band Mulher, 1h30 da tarde. Você e a Lari Lopes estão esperando o nosso ouvinte também na tela da Band. Com quais atrações? Olha, programa recheado. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades da beleza, da estética. Vamos ter uma receita. Hoje é o dia que a redação fica feliz, viu? E também nós vamos falar sobre laser vaginal, que ele é muito indicado para tratamento de ressecamento, dor e flacidez na região íntima. Você falou que a redação vai ficar feliz por causa da alimentação. Da nossa receita. O que tem de receita? Que já Hoje vou saber se eu almoço ou não. Bolos. Um bolo bem gostoso de banana. Bem quentinho. Pra esse tempinho com um cafezinho, eu levo lá em cima, tá? Eu sou boazinha, eu levo, viu? Se sobrar, claro. E amanhã estaremos juntos novamente aqui. Com certeza. 10 da manhã, depois do Jornal Gente, com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som e Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Ficamos por aqui. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Nesta quinta-feira, em Campinas, o Teatro Castro Mendes terá um espetáculo gratuito para celebrar as grandes óperas italianas. Com o nome Caminhos do Interior, o evento será às 8 horas da noite e contará com diversas óperas de compositores consagrados. O concerto será a celebração dos 90 anos de nascimento do tenor Luciano Pavarotti, que é um grande nome da história da ópera. O espetáculo terá legendas em português projetadas para todo o público. A interpretação será feita pela Orquestra Sinfônica da Unicamp. E o teatro fica na Rua Conselheiro Gomide, no número 62, no bairro Vila Industrial. A entrada será por ordem de chegada. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni,
Da nossa família para a sua família. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio